Eu vou começar hoje assim, ó. Palmas para Carlos Eduardo Santoro, nosso diretor de futebol. Velho, não dá. Assim, conseguimos um ponto no final, valeu a luta, valeu a entrega, valeu a garra do time de conseguir resgatar esse ponto. Que naquele momento era praticamente um jogo perdido. Mas eu não posso deixar de falar, mais uma vez, sobre a gente não ter goleiro. O Sport Clube Bahia não tem goleiro. Ponto. Doa quem doer. Doa quem doer. Não existe um time com o investimento que a gente tem, brigando no G4, não ter goleiro, velho. O Bahia não tem goleiro. O Bahia entra em campo com a torcida, com os jogadores, todo mundo sabendo que vai tomar um gol ou que vai ter uma falha. Não dá pra gente ser tão desatento assim. Fomos pro intervalo com 2-1 no placar. Aí volta pro segundo tempo dormindo. Todo mundo dormindo na sonequinha que Cadu Santoro tá tirando. Entrou todo mundo no modo Cadu Santoro. No segundo tempo. Modo soneca. Entrou todo mundo no modo soneca. Renato Gaúcho leu o jogo muito bem. Leitura muito boa do Renato Gaúcho. Ele muda o meio de campo, faz 3 alterações de uma só vez. Domina o meio de campo do Bahia. Coloca jogadores técnicos, fortes fisicamente, que é o caso do Hércules, né? O próprio Martinelli, que é um jogador extremamente técnico de condução, de controle de jogo. Ele muda 3 de uma vez só no meio de campo do Fluminense e o jogo vira totalmente. E aí, eu vou até ser justo. O segundo gol do Fluminense, para mim, é muito mais mérito do Fluminense, da finalização do Cano. Para mim, faltou pressão. O Fluminense tocou a bola mais de 2 minutos, velho, até chegar o gol. Então, faltou marcação, pressão, faltou um pouco mais de intensidade, faltou acordar da soneca que Cadu Santoro tá. Os jogadores entraram na mesma letargia e no mesmo soninho que Cadu Santoro está. E aí, velho, como se não bastasse, como a fase não tá boa, Rogério Ceni resolve fazer 3 alterações ainda no 2-2. No primeiro lance, depois da alteração de Rogério Ceni, o Fluminense faz 3-2 num peru de Ronaldo. Fez 3-2 num peru de Ronaldo. Para de marcação, sim, mas num peru de Ronaldo. Eu não tomo um gol daquele num jogo de futsal, velho. Eu não tomo um gol daquele. A bola passou por debaixo dele. O cara tem 2 metros de altura, porra. O cara tem 2 metros de altura e toma um gol daquele. Não dá, velho. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Não dá. Absolutamente não dá. Claro, tivemos ali a raça, tivemos ali um poder de reação que foi louvável na reta final do jogo, né? E a gente ainda com a cereja do bolo de mais uma falha de goleiro na temporada. Até quando o Bahia vai perder pontos ou eliminações ou classificações, vai ser eliminado de competições por conta de falhas diretas dos goleiros do Bahia, velho? Que loop infinito é esse? Não é possível. Eu entendo o goleiro do projeto e tudo mais, beleza. Mas, velho, enquanto não tem um goleiro do projeto, tem que ter um goleiro minimamente confiável. Enquanto não pode trazer o goleiro do projeto, traz um goleiro, pelo menos, que não pirue toda hora. Toda hora peru, é frango, é falha com os pés, é falha com as mãos, sai atabalhoado. Porra, velho. Não existe isso. E aí, vem a situação do banco de reservas, que aí tá nas costas de seu Carlos Eduardo Santoro, que não contrata goleiro, mas também não contrata atacante. No segundo tempo, Rogério Ceni teve que tirar Kaique, e eu falo sobre isso aqui. Quando você entra com Kaique e Ademir de uma só vez, você perde velocidade no segundo tempo. Quantas e quantas vezes eu falei isso aqui pra vocês? Claro que tem coisa na conta de Rogério Ceni, é óbvio, mas Cadu Santoro é o principal culpado. Cadu Santoro é o principal culpado. No conjunto da obra, Cadu Santoro é o principal culpado.
Não existe a gente estar no dia 9 de agosto e não ter um mísero goleiro minimamente competente e confiável na meta de um time que está no 4º lugar do Brasileirão, velho. Não existe. Não existe. A gente tem que colocar um meia de posse, um meia mais de controle de jogo aberto pelo lado do campo, porque a gente não tem um beirada para substituir um jogador que a gente já falou aqui que era uma pulga dependência. Falávamos aqui, há quantos meses estamos falando? Pulga dependência. Se Pulga estourar, se acontecer qualquer coisa com o Eric Pulga, nós iremos sofrer. Quem acompanha aqui sabe disso. Quem acompanha aqui sabe disso. Não é possível que a torcida inteira esteja vendo a realidade e os caras não. E aí, velho, assim, eu não quero imaginar que os caras estão brincando com a inteligência do torcedor. Se a torcida, se todo mundo da torcida tá vendo o que tá acontecendo e tá vendo quais são as necessidades do Bahia, eles também estão vendo. E aí, velho, se não tá fazendo, se não tá correndo atrás, se tá deixando a letargia imperar, aí eu fico sem saber o que é. É teimosia? É falta de confiança no elenco que tem? Porque tem medo de fazer um investimento em 3, 4 peças e não chegar em lugar nenhum? Porque eu queria, sinceramente, eu queria ter muita oportunidade hoje, né? Não sei se algum amigo estará na coletiva hoje para poder falar, mas se eu estivesse hoje lá, eu falaria o seguinte: Rogério Ceni, eu quero que você responda genuinamente, né? Na sua cabeça, quantos pontos o Bahia já perdeu, ou quantas situações de jogo o Bahia já deixou passar, ou quantas oportunidades o Bahia já deixou passar em termos de competições, de pontuação, de tudo, de classificações, por falta de elenco. E aí, velho, o que mais irrita é que Rogério Ceni, e aí eu não estou isentando o Rogério Ceni, mas estou sendo compreensivo com um aspecto. Rogério Ceni é o para-raio desse Grupo City, velho. Rogério Ceni é um para-raio do Grupo City. É a frase perfeita que o Luiz Teres trouxe aqui e traz aqui rotineiramente. Para que Cadu Santoro vai aparecer se é muito mais fácil deixar o foco todo, o alvo todo nas costas do treinador? Para que ele vai aparecer? Para que ele vai aparecer? Rogério Ceni tem costas largas, ok. Mas Rogério Ceni não é o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, velho. Rogério Ceni não é o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia. Vocês estão esperando o quê para contratar? Velho, passou uma semana, passaram-se 10 dias, 15 dias, ok. Mas faltam 23 dias para a janela fechar. O que é que vocês estão esperando? Quantos pontos mais o Bahia vai ter que perder no campeonato? E claro, meu povo, é óbvio que eu estou valorizando esse empate no final dentro do contexto do que foi o jogo. É claro, e por muito pouco, na raça, no empurrar da torcida, o Bahia não conseguiu fazer o 4-3 naquela falta no final. Aliás, o miserável do Freitas conseguiu puxar Jean Lucas, né? Porque senão o Jean Lucas ia sair de cara pro gol, fatalmente a gente viraria o jogo para 4-3. Ele trocou o gol pela expulsão e a gente não teve a competência de fazer o gol de falta, né? Até tentou, não foi uma jogada ensaiada ruim, né? Foi uma finalização plausível, mas não aconteceu. Só que, velho, é inadmissível a gente estar aqui no dia 9 de agosto falando as mesmas coisas que a gente fala há meses. Parece, se eu rebobinasse a fita, se eu pegasse, pessoal, os meus últimos pós-jogos aí dos últimos meses, né, falando sobre a necessidade de contratação, sobre pulga dependência, sobre tudo isso que eu tô falando aqui, eu poderia pegar, cortar, saltar aqui como se fosse uma live de hoje e vocês não iam nem perceber, porque são as mesmas coisas. As mesmas coisas. Falta de competência para poder fazer gol lá na frente. E o que chega no gol do Bahia é gol, velho. O que chega no gol do Bahia é gol. Infelizmente, o que chega no gol do Bahia é gol. É duro para mim falar isso, porque você termina, querendo ou não, gerando, né, uma animosidade em cima da posição e dos atletas. Mas eu não posso tapar o sol com a peneira, velho. Eu não posso tapar o sol com a peneira. O Bahia hoje não tem goleiro. E o meu comentário, antes do Bahia empatar o jogo, estava pronto. A minha frase era:
ganhou quem tem goleiro. Se o Bahia não tivesse vencido o jogo, a minha manchete seria: ganhou quem tem goleiro. Porque na hora do vamos ver, os caras têm Fábio. E na hora do vamos ver, a gente não tem, velho. Ninguém. Não tem. Entra um, sai outro, a insegurança é eterna. E os caras estão achando tudo isso normal. Não estou dizendo que o jogo do Bahia foi ruim de uma maneira geral. A minha indignação é muito mais em relação ao cenário que está claro para todo mundo ver. O jogo em si, o primeiro tempo do Bahia, por exemplo, não foi um jogo ruim. O Bahia fez um bom primeiro tempo. O Bahia dominou o jogo, tomou o gol ali na desatenção de lateral, que não pode acontecer. Mas o Bahia foi melhor time do que o Fluminense no primeiro tempo, muito melhor. No segundo tempo, eu acho que o Bahia perdeu um pouco do controle do jogo e, taticamente, Renato Gaúcho se sobressaiu. Mas mesmo assim, no conjunto da obra, o Bahia teve mais tudo do que o Fluminense. Teve mais posse, né? Teve mais finalizações, né? O Fluminense teve mais defesas cruciais do Fábio, né? De uma maneira geral, o Bahia fez um jogo bom, não foi um jogo ruim. Só que o jogo foi decidido em detalhes, que a gente está falando aqui há meses. O jogo foi decidido em detalhes, que a gente está falando aqui há meses. Talvez se nós tivéssemos um goleiro um pouquinho melhor, talvez se nós tivéssemos um outro beirada, para quando o Kaique cansou ali, a gente tivesse botado um outro beirada para poder continuar incendiando o jogo, a gente tivesse um resultado um pouquinho melhor. Talvez se Ademir fosse 20 centavos melhor finalizador, o jogo começava 1-0 para a gente e não 1-0 para o Fluminense. E a gente ia ter que correr dobrada para poder virar o jogo. Jogos de Campeonato Brasileiro, grandes jogos, são decididos nos detalhes. Enquanto a gente não atacar esses detalhes, a gente vai passar por esse tipo de frustração, velho. Nós passaremos por esse tipo de frustração enquanto os caras não tirarem a zorra do dinheiro do bolso. E perceba que eu nem estou aqui fazendo um coro para fazer contratações bombásticas, não. Eu quero 3 jogadores na posição de goleiro, zagueiro e atacante de beirada, ou até um cara que seja híbrido, que faça beirada e também centralizado quando for necessário. Minimamente competentes. Eu não estou pedindo para gastar aqui 50 milhões de euros numa contratação, não, meu irmão. Eu quero que você traga 3 jogadores competentes. Eu não quero nem saber qual é o nome do cara. O nome do cara pode ser Zezinho de Cochichina. Eu não estou preocupado se o cara é famoso, se o cara custa 1, 2, 3, 5 milhões de euros, não. Eu estou preocupado que o cara seja um jogador útil para a nossa realidade. Eu estou preocupado que a gente tenha um elenco minimamente completo e robusto para disputar o que a gente está disputando. Eu não estou aqui pedindo para poder acelerar o projeto em 50 anos, em 10 anos, em 5 anos. Não é isso, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Antes que venham também os defensores cegos, né? Porque, claro, sempre tem os dois lados da moeda. Quando eu critico, eu sou corneta e estou perdendo a linha e estou virando isso ou aquilo. Quando eu sou ponderado, eu sou passador de pano, né? Eu fico querendo botar panos quentes, segundo vocês. Então, sempre tem 2 lados da moeda. Só que enquanto a gente ficar nesse 880ismo que eu sempre falo aqui, a gente não vai ver a realidade. O fato de eu estar cobrando esses 3 jogadores, esses 3 reforços, 3 jogadores minimamente úteis dentro dessa necessidade que a gente tem, enquanto nós não abrirmos os olhos para isso e não cobrarmos isso de fato, nós não vamos mudar de patamar. E, além disso, o fato de eu cobrar isso não me faz um cara cego ao ponto de não entender os avanços que a gente tem tido com o Grupo City. A minha crítica ao Grupo City não é uma crítica em relação ao projeto geral do Grupo City, não. Eu confio no projeto geral do Grupo City. Agora, o que eu não estou confiando é nesse curto prazo. No curto prazo, eles não estão demonstrando um desejo um pouco maior. Como eu disse, eu não estou pedindo aqui que o Bahia contrate 3 jogadores para gastar 50 milhões de euros, não, irmão. Não é isso que eu estou pedindo, Carlos Eduardo Santoro. Não é isso que eu estou pedindo. Não é isso que a torcida do Bahia está pedindo. Não é isso. O torcedor do Bahia não está aqui querendo que você contrate estrelas do futebol mundial, não. O torcedor só quer 3 jogadores minimamente competentes e capazes de compor esse grupo, porque a gente sabe que esse grupo tem qualidade. O torcedor do Bahia sabe que esse grupo tem qualidade. O torcedor do Bahia, mesmo tomando 3-2 hoje, num sábado de noite, 11 horas da noite, ninguém arredou o pé da Fonte Nova, não, irmão. Ninguém arredou o pé da Fonte Nova, não. Foram mais de 35 mil pessoas hoje na Fonte Nova e ninguém arredou o pé.
Porque o torcedor confia nesses caras, o torcedor confia nesse time. Mesmo com os desfalques, mesmo com as lesões, mesmo com os problemas, o torcedor confia nesse grupo. Então o torcedor, ele não tá aqui pedindo nada demais, além de uma composição, além de jogadores que possam chegar para poder acrescentar o que já é bom. Não é porque é bom que não pode melhorar. Não é porque o bolo de cenoura é gostoso que você não pode botar uma cobertura de chocolate, velho. É basicamente isso. O bolo de cenoura é maravilhoso. Agora, se você botar uma calda de chocolate, não fica melhor? É isso que o torcedor tá querendo, velho. É só isso. Não é pedir demais, não. Não é pedir demais. Então, não entre nessa dicotomia, que para mim é uma dicotomia, é uma divisão pouco inteligente, de, você tá criticando porque você não acredita no projeto, tem que ter calma. Eu tenho calma. Em relação ao projeto, eu super entendo o projeto. Eu não estou criticando o projeto em si. O que eu estou criticando são as movimentações a curto prazo. Aliás, a falta de movimentações a curto prazo. É isso que eu estou criticando. O fato de eu estar criticando isso aqui agora não significa que eu sou um cara contrário ao projeto, não. E nem sou um cara contrário ao Grupo City, não. Parem de ficar nesse 880. Ou você critica e você é corneta extremo e foda-se Grupo City, ou você é City Lover e você não pode criticar nunca. Parem com esse 880ismo. Sejam equilibrados. Sejam pessoas que conseguem discernir, filtrar. Eu posso sim elogiar quando o Bahia faz um grande jogo, como foi contra o Juventude, chegar aqui e elogiar, mesmo com desfalques, mesmo com todas as questões, a gente fez um grande jogo, venceu, convenceu, se impôs em casa. E posso chegar aqui hoje e criticar, não a atuação necessariamente, porque acho que a atuação esteve ali na média, né, contando ali o conjunto da obra. Mas a falta de movimentações que levam a gente a ter uma queda de energia, uma queda de intensidade, uma queda de... Velho, jogador, ele é ser humano. Se ele não tem energia, se ele não tem... se ele tá cansado, se a perna não tá respondendo mais o que a cabeça tá pensando, ele vai errar. O jogador, ele vai errar. O Fluminense não botou grandiosíssimos jogadores em campo, não. Só que quando os caras oxigenaram o time, os caras voltaram a dominar o jogo. Ou melhor, os caras dominaram o jogo no segundo tempo a partir das alterações. É porque Hércules, Nonato e Martinelli são três craques de bola? Não. Mas é porque são três caras minimamente competentes no cenário de Série A que conseguiram, com gás, com energia e com a técnica que eles têm dentro do cenário, modificar o jogo. Então a gente não tá aqui falando para você trazer, Carlos Eduardo Santoro, 3 jogadores e gastar 50, 60, 70 milhões de euros, não. O que está pedindo é o mínimo. É o mínimo. São reposições, são complementações ao que já tá bom. A gente tem um bolo de cenoura gostoso? Ótimo. Vamos jogar uma cobertura de chocolate nele, velho. Simples assim. A gente botou uma costelinha para poder assar na churrasqueira e tá gostosinha? Joga um barbecue por cima, irmão. É isso que a gente tá falando. Dincunha, fala, Leiro. Se ele poupou o Marcos Felipe por causa de vaias. Ronaldo vaiado, usando do mesmo critério. Espero ver Danilo Fernandes no próximo jogo. É o que restou pra gente, né? Aí ativar o protocolo do Danilo Fernandes, como foi no final do ano passado. Porque se a gente rebobinar a fita, Dincunha, obrigado aí pelo superchat também. Se a gente rebobinar a fita, a gente termina o ano. A nossa última partida na Série A do ano passado é com o Danilo Fernandes no gol. Porque Marcos Felipe tinha perdido. Marcos Felipe termina o ano como banco de Danilo Fernandes, que hoje é nosso terceiro goleiro. Ou seja, a nossa posição de goleiro não tem nenhum critério, nenhuma coerência. Nosso goleiro que começa o ano como titular, termina o ano como banco de hoje, o nosso terceiro goleiro. A gente traz o Ronaldo para substituir o Denis Júnior, Ronaldo joga como titular, se machuca, falha também, aí volta Marcos Felipe, e é uma confusão, velho. E a gente fica nessa angústia. Nessa angústia, né, de não ter uma baliza, de não ter uma meta, de não ter um gol minimamente protegido por um cara de confiança. Em relação a goleiros, velho, pra mim é muito difícil culpar o Rogério Ceni nesse aspecto. O que o Rogério Ceni pode fazer, velho? O que o Rogério Ceni... Me diga aí, me respondam, me deem soluções plausíveis, de coisas que o Rogério Ceni realmente pode fazer
no sentido da gente não ter um goleiro bom no gol. Se isso incomoda a gente, imagine ele, pô. Eu acho que isso incomoda ele até mais, pela história que ele teve como goleiro. E ele tá sofrendo também, claro, tem os problemas dele, né? Não tá isento de culpa, em determinado momento ele também erra, né? Mas não tem o que fazer, velho. O que você vai fazer? O que vai precisar fazer é contratar, velho. A gente já testou Ronaldo, a gente já testou Marcos Felipe, a gente já testou Danilo Fernandes e ninguém se mostrou minimamente confiável para ter uma sequência. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer? Só cobrar. Só cobrar. Rogério Ceni não tem a caneta de contratação na mão, velho. Não tem. Não tem. Aí, Ceni participou da contratação de Ronaldo. Ainda que tenha participado, não deu chance a Denis Júnior. Denis Júnior mudaria o nosso cenário hoje no Campeonato Brasileiro? Não mudaria, velho. Se Denis Júnior fosse esse goleiro todo, ele não tava esses anos todos jogando na Série B e nenhum time de maior expressão teria contratado o cara. Não teria contactado o cara. Entendeu? Assim, eu não acho que Denis Júnior é um goleiro ruim, mas ele é o goleiro que vai resolver o nosso problema? Denis Júnior, se estivesse hoje no elenco do Bahia, resolveria o quê? Então ainda, eu não sei se o Rogério Ceni tem participação com o Cristiano Ronaldo ou não. Não sei, talvez pode ter dado aval. Não sei realmente dizer. Mas ainda que ele tenha dado aval, o que é que ele pode fazer a não ser cobrar do diretor de futebol contratação? Velho, me ajude aí, traga um goleiro porque tá difícil. É o máximo que ele pode fazer. Ele não tem como pegar a caneta dele. E contratar, velho. Então, nesse aspecto específico, o Rogério Ceni tem vários defeitos. E a gente critica aqui quando tem que criticar.